eu tenho uma filha de 9 anos, né? Há 3 anos, 3, 4, não sei, 3 anos, eu engravidei. E aí eu entrei naquela estatística de perda gestacional no primeiro trimestre. O problema de entrar para essa estatística é porque, como é uma estatística alta, ela é vista como uma coisa comum, né? Então é assim que você engravida, você já ouve o seguinte: os primeiros 3 meses são delicados, pode ser que você tenha uma perda gestacional, e isso é trabalhado como se fosse assim, como se fosse perder uma carteira, não é como se fosse perder uma vida. Porque tudo bem, a gente sabe que, se a gente for olhar pelo ponto de vista da medicina, né, a gente sabe que para formar mesmo um bebê demora-se um pouco, mas não é o bebê pronto, é a expectativa, é o maternar. A partir do momento que você se descobre grávida, você já se vê mãe de uma pessoa e não mãe de um feto naquele primeiro momento, né? E aí tive uma perda gestacional que foi complicada, porque foi foi retido. Retido é o seguinte: seu corpo entende que você ainda está grávida, só que quando você vai fazer o exame, você descobre que não tem vida mais. Só que o colo do útero está fechado, então você tem todos os sintomas da gravidez. E o ideal é você não tirar naquele momento, porque pode afetar o seu corpo. Então, fiquei vindo, inclusive falando Olá Brasil aqui, sorrindo e esperando, né, um aborto a qualquer momento. Então, é complicado porque é o seguinte, pouquíssimas pessoas sabiam, né, Renatinha sabia, Flaviane sabia, mas assim, até no nosso grupo pouquíssimas pessoas sabiam. E então, a vida tem que seguir, o trabalho continua sendo, né, o mesmo, porque as demandas estão ali, você está ali, a não ser que você chegue e se exponha e fale: olha, eu não vou dar conta de trabalhar. Só que, por mais que você tenha acolhimento dentro do trabalho, a nossa sociedade não nos treinou a pedir ajuda. A nossa sociedade nos treinou a dar conta, né? Então, naquele momento, o que a maior parte de nós faz, e foi o que eu fiz, é seguir. Então eu continuava tendo uma filha, eu continuava tendo as minhas demandas na minha casa, continuava tendo a minha carreira. Só com essa lacuna, que a Tati ainda nesse momento passava por um luto, né? Um processo de luto junto nessa fase toda, que ela perdeu a mãe na pandemia, né? Pois é. E isso foi muito tocante para quem pôde compartilhar com ela esse processo. Pois é. Eu vou então retomar o meu pensamento aqui para ver se vocês concordam. Tati, você falou muito do que eu tinha colocado no texto. Que a perda de um bebê, seja em qualquer fase, né, seja no final da gestação, logo após o nascimento, é uma experiência devastadora, pouco compreendida socialmente. Essas frases que eu citei lá no comecinho: não era para ser agora, Deus quis assim, ainda bem que você não tinha criado vínculo ainda, né? E olha, para mim a pior de todas pensa bem, podia ter acontecido algo muito pior. Só uma coisa, Zaca, eu fico pensando aqui, né? Quem não falhou nessa postura, exatamente, né? Eu levanto a minha mão e digo aqui, eu que tento acolher mulheres, que defendo também esse universo feminino, já falhei nesse sentido com o Deus, por exemplo, tentando acolher uma pessoa falando assim: Deus sabe o que faz. Eu já usei, eu não uso mais porque eu aprendi. Eu aprendi com outras mulheres que eu não devo fazer isso, mas eu já fiz, né? E acho que muita gente faz por falta de informação. Agora você imagina que nós temos uma cultura em que a gente não pode contar que a gente está grávida até o 3º mês. Exatamente. E aí também a gente não pode contar que a gente teve uma perda. E aí você que dê conta disso no silêncio. Vocês sabiam que o maior número de traumas, transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT, é do primeiro trimestre de gestação? Por quê? Porque silenciado. Todo o processo é invisível. Então a gente comprova que não falar sobre, silenciar, calar, engolir é o que mais adoece. Agora, Dani, eu queria te perguntar: você é mãe de 2 filhos, na verdade de 3, né? E você poderia contar para nós essa experiência? Sim. Foi igual você, Tati. Ai. Não foi retido, mas foi tudo muito rápido, sabe?
eu tive eu já trabalhava na maternidade, mas olha, isso tem, ela tem 13, isso tem tem 14 anos, se for mais ou menos isso. Eu não tinha o nível de informação que eu tenho hoje, né? Não tinha. E eu estava no inicinho da minha maternidade. Eu acordei numa sala de recuperação anestésica com o médico me dando parabéns. Foi essa a minha realidade. Porque eu estava ali com outras parturientes e seus filhos. Então, quem que acordava com o filho vivo e quem que acordava com o filho morto? Da hora que eu descobri que eu estava grávida, que meu filho que eu tinha perdido, até eu estar fazendo uma curetagem, demorou 3 horas. 3 horas. Nossa. De estar grávida ao meu filho virar um lixo descartável no hospital, demorou pouco. E isso foi tratado dessa maneira. Ali eu descobri que tinha algo muito errado acontecendo. Porque eu não tive tempo de elaborar. Porque hoje a gente sabe, espera seu corpo passar pelo processo. Calma, vamos elaborar isso juntas. Vamos entender, vamos deixar esse corpo reagir, vamos deixar esse bebê entrar no expulsivo, né? Geralmente a mulher quer fazer uma curetagem, tudo bem, mas calma, vamos respirar, vamos conversar, vamos entender. Não dá para ser tão... A gente tem essa mania enquanto sociedade, que é resolver rápido. Uhum. E essa é a pior situação, é a gente querer resolver rápido. E é tão assim que, no meu caso, por exemplo, que era retido, né? O ideal é esperar. Esperei semanas. Só que a espera, ela é também muito desafiadora. Porque pode demorar 2 meses. E aí eu fiquei esperando semanas. E como nada acontecia, aí eu passei pela curetagem. E aí é um processo, você entra para uma sala, mal olham na sua cara, e aí vão lá, fazem como se fosse um procedimento, como se estivesse tirando uma unha encravada. É isso. É muito insensível. Né? Te deixam lá, falam que a anestesia vai demorar X tempo para melhorar, te desejam sorte. E sai da sala, sabe? É isso, uma solidão. E assim. Acabou. E você ouvindo choros de bebês, né? Aquela coisa. Uhum. Tem muito requinte de crueldade no processo. Muito. E assim, a gente tá... Se a gente for pensar, mudou. Não posso dizer que não mudou, não. Eu mesma sou uma ativista que trouxe muitas mudanças. A gente conseguiu instaurar leis aqui em Belo Horizonte. Né? Aos poucos a gente foi conquistando um mercado. Quando a gente começou há mais de 10 anos com o grupo Colcha, a gente tomava muitas pedradas quando a gente ia lá e divulgava um bebê que tinha acabado de morrer. Explica para os nossos telespectadores o que é o grupo Colcha. Eu acho importante eles entenderem como ele foi criado. Uhum. Dentro de tudo isso, a gente trabalhando com a maternidade, eu vivi esse processo e já entendendo, né, eu comecei a olhar para as mulheres de outra forma, depois da minha própria experiência. A gente começou a entender que tinha algo muito disfuncional ali. O grupo realmente começou com a perda da Cecília, que a doutora Mônica Nardi estava gestante já, com quase 39 semanas, e ela percebeu que estava faltando sinais vitais, né? Ela não sentia mais a filha mexendo, e aí ela foi e ela mesma, né, constatou que ela é obstetra. E ela estava ali postando nas redes sociais a gestação dela com muita alegria. Quando ela viu que a Cecília foi a óbito e que ela passou por todo o processo e ela tinha uma única foto da Cecília no caixão, ela postou essa foto da Cecília no caixão. E aí ela recebeu uma enxurrada de pessoas. Pessoas que demonstraram assim, um desagrado enorme, é mórbido, que necessidade de chamar atenção, que por que você está postando, você quer likes, né? Então, assim, ela não foi acolhida por grande parte das pessoas, mas muita gente foi lá e disse, tudo que eu queria era a foto do meu filho. Nossa, eu dava tudo para voltar no tempo e ter um registro dele. É uma criação de memória, né? Eu queria muito poder ter uma... Porque o que as mulheres mais temem é as que conseguiram ver, né? Esquecer o rosto do filho ao longo do tempo.
Então, foi aí que Paula Beltrão, que já estava ali caminhando, fotógrafo, que já estava ali caminhando entre os corredores, tirando foto dos bem-nascidos, com esses bebês, que ela olhava ali na porta, que tinha uma dor ali, e ela ia voluntária fazer as fotos desses bebês. Porque não é só sobre a foto em si, o registro em si tem todo um ambiente, tem todo um momento. Então é muito especial aquele momento, inclusive para a mulher que está ali passando por um parto. A gente tende a achar que ela está em sofrimento total, ela está, que vai ser ruim para ela, mas o parto em si, muitas vezes, é o momento de bálsamo que ela tem, porque é a proximidade do filho. Então, a gente começou a registrar dentro desse grupo. A gente começou a registrar e a gente resolveu fazer o grupo para trazer de volta essa memória. Então, foi muita coragem nossa no momento, porque a gente postava as fotos dos bebês que a Paula registrava, né, sem vida já, com a permissão da família, porque a gente queria mesmo chutar a porta para falar o seguinte: eu sei que muita gente disse, vocês estão querendo. Não, a gente queria mesmo fazer ser visto, trazer para a visibilidade o fato de que para os pais enlutados, o registro de um filho, o registro do filho para a eternidade ia fazer um luto mais leve.